enfim, 4 contratações aí para o time sub-20, né? A gente trouxe durante essa semana nas redes sociais, mas vale a menção aqui na live também, 4 contratações para o São Paulo. Lucian, que tem 19 anos, lateral direito, que veio do Bahia. Guilherme Brito, que tem 18 anos, lateral / ala, mais um ala que um lateral, que joga pela direita e estava no Flamengo. Didier Nazareno Rodrigues, meio atacante, que estava no Emelec. Ele tem 16 anos, faz 17 em setembro, mas já será colocado no 20. Ele tem uma estrutura física interessante, pelo que foi falado, então já é um cara que foi contratado pensando no 20. E hoje o São Paulo acertou com Caio Santos, né, zagueiro, 19 anos, que estava no Botafogo. 4 contratações para o sub-20. Pri, você que acompanha também, né, o São Paulo, você que está sempre nesse dia a dia e entende bastante os, enfim, movimentos feitos pelo São Paulo nos últimos meses, é uma tendência, né? O São Paulo está sendo um time que volta a contratar para o sub-20, até o Douglas Schwartzman já falou em entrevista para a própria arquibancada tricolor, né, que a forma que hoje o São Paulo tem de competir é tentar contratar jogador, entre aspas, pronto, né? Porque geralmente você faz a peneira, faz a base, traz o garoto ali com 13, 14 anos, e aí você forma ele para jogar no 20. Já o São Paulo, muitas vezes, ele tá fazendo, cara, esse movimento mais antecipado, né? Chega em um cara pronto, entre aspas, já formado por um clube, contrata e aí tenta revelar, projetar ele para a equipe profissional. E o sub-20 do São Paulo não vem de bons resultados, né? Queria que você falasse um pouco desse movimento aí, então, de jovens da base, porque na sequência eu vou trazer informação do tal do Fundo de Investimento de Cotia, mas queria te ouvir, Pri. Gabi, eu acho muito que, eu não sei se é o segredo do sucesso, isso é meio complexo, né? Mas assim, o correto é você conseguir fazer as duas coisas, né? Eu não acho ruim você, como categoria de base, sei lá, diretor da base, scout da base, buscar contratações de jogadores mais prontos para jogar, né, na categoria juvenil, assim. Mas eu acho também que você tem que ter o equilíbrio de saber achar esses meninos mais novos e formar eles, né? O São Paulo, na minha opinião, precisa juntar as duas coisas, porque às vezes você não vai achar cara bom no mercado, aí você conta com o que você está formando, às vezes o que você está, o contrário, você não tem um, você usa o outro. Então, acho que é importante você ter o equilíbrio entre as duas coisas. E assim, o momento do São Paulo financeiro, apesar da gente estar vendo agora não é boom de contratações, né? Mas até que um movimento maior do que eu esperava para o ano de contratação, porque quando a gente vê a virada de ano com o FIDIC e tudo mais, tinha uma impressão que seria só jogador da base e sem contratações de peso. Mas aí, conforme a temporada foi andando, as coisas dando errado, quando não ganhava, ou certo agora que tem a chance de chegar eventualmente numa final de Libertadores, se tiver com um bom time, o São Paulo precisou se movimentar no mercado. Mas a ideia do São Paulo durante esse período de reestruturação é usar muitas categorias de base. Só que você não pode abandonar ela. Você tem que continuar disputando nas categorias de base, você tem que continuar revelando jogadores. Então, acho muito que esse movimento de você trazer jogadores para a base é por isso, porque o São Paulo já tirou, no começo do ano, maior galera que foi campeão da Copinha do Sub-20, né? E aí você precisa repor isso de certa maneira. Então, na minha opinião, é um movimento natural, até porque nos próximos anos, já que o São Paulo já vendeu jogadores que trouxe nesse mesmo ano, a tendência é que subam mais atletas para compor elenco, né? Eu sempre falo que, na minha visão, o ideal para um time que quer ser competitivo é você ter o time 1, que é o time do Lucas Moura, do Caleri, do Oscar, o time 2, que é o time do André Silva, do Rodriguinho, e o time 3, que é o time da garotada de base, né? Obviamente um ou outro se destaca e vira do time 1, mas para mim é o ranking ideal de jogadores para você ser um time competitivo num calendário tão intenso. Então, a tendência é que a gente veja cada vez mais meninos subindo, só que não dá para esquecer a base, né? A gente até chegou... Eu vi uma matéria recentemente que até o Alan Barcelos parece que começou a balançar, o que eu acho meio bizarro, assim, né? Porque ele vem fazendo um bom trabalho, mas o São Paulo tirou todo mundo do time dele, basicamente, né? Então, você tem essa obrigação de repor, sim, para continuar competindo na base, porque a base não é brincadeira, né? Não é só brincar de revelar jogador, é também revelar bons jogadores para te dar dinheiro, para te dar resultado no campo. Enfim, além de você manter toda essa tradição que o São Paulo tem em Cotia. Até o próprio Laerte fez uma pergunta perguntando da guerra política de Cotia. Obviamente, Laerte, quando você tem uma divisão da diretoria
em si, né, como a gente já pontuou aqui, direção de futebol versus direção executiva do São Paulo, isso estende para outros setores. A gente vai ainda tentar destrinchar um pouco melhor essa história. Eu não diria que é uma guerra, mas tem uma divisão, de certa forma, que se estende para base, profissional, para todas as categorias que tem pessoas indicadas por trás, enfim, tais profissionais, né? Mas a gente vai ainda falar disso com mais cautela para vocês. Kaique, queria um pouco da sua opinião, porque das contratações, um zagueiro, um lateral direito, um ala e um meia atacante, né? Principalmente a zaga do Sub-20 do São Paulo não me parece que oferta um jogador muito pronto para jogar no profissional. Tem Igão, tem o próprio Isaac, treinou entre os profissionais, mas queria que você falasse um pouco da importância do São Paulo conseguir contratar para essa categoria ou não, né? Você acha que faz sentido esse movimento, Kaique? Acho que faz sentido. Acho que os clubes mais vitoriosos e que mais têm revelado jogadores recentemente, do Sub-17 para o 20, do 20 para o profissional, têm feito esse movimento. Hoje a gente toma como exemplo a base, por exemplo, do rival Palmeiras. É uma base que é muito mais contratada do que propriamente formada. São jogadores que, lógico, tem muito da formação também dentro do clube, mas são jogadores que eles já chegam lapidados, né? São jogadores que eles já chegam com uma base técnica, uma qualidade que é vista pelo pessoal que analisa desempenho, pelos olheiros, né? Aquele termo mais antigo, né? Para captação de jovens atletas. Os olheiros enxergam uma qualidade e oferecem a estrutura excelente que hoje o clube tem para poder oferecer. É um movimento natural, é um movimento, inclusive, que o presidente Júlio Casares já dava indícios há muito e muito tempo. Ele falava sobre isso, ele falou sobre isso em pelo menos 4 oportunidades, quando ele foi citado sobre a base. Hoje o São Paulo não tem condições de competir com outras bases que conseguem contratar jogadores. E ele também citou como fazer uma gestão de categoria de base tem ficado mais caro, né? E justamente por esse fator, de hoje ter meio que uma necessidade de você comprar jogadores na base, né? Mais até do que você formar desde as categorias inferiores, enfim. Então, acho que é um movimento interessante. Os outros clubes que deram certo, que têm se destacado, Palmeiras, Flamengo, a base do Atlético Paranaense fez isso bastante e rendeu frutos de alguns elencos interessantes, que exportaram alguns jogadores para o elenco principal. Acho que é um movimento que foi feito, que deu certo, que foi feito com sucesso em outros clubes, e acho que no São Paulo também pode ter um efeito legal. Também acho que pode ter, através da estrutura que a gente conheceu em Cotia, tendo um jogador que foi minimamente lapidado tecnicamente, com a estrutura que o São Paulo pode oferecer, talvez seja a receita para poder surgirem grandes nomes lançados ao profissional do São Paulo nos próximos anos.